Galerinha, tudo certo? Voltamos aqui com mais uma aulinha de redação, tá? Vamos trabalhar aqui o verbete de enciclopédia digital, tá? Que é um gênero muito tranquilinho pra gente. Já vínhamos falando disso lá atrás, de verbete, de dicionário, enciclopédia. Então, acho que isso tá bem tranquilo pra vocês, tá bom? A gente só precisa aqui trabalhar em entender como que, em que cenário aparece essa enciclopédia. Ela pode ser digital? Qual que é a diferença de ser digital, ser física? Como que funciona cada uma delas? Como que aparecem essas informações para mim? Qual a diferença de dicionário e de uma enciclopédia? Como que isso funciona, tá? Então é o que a gente vai ver aqui nessa aula, tá ok? Lembro a vocês que se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Vamos fazer muito exercício mais pra frente, tá? Não deixem de perguntar, eu tô aqui pro que der e vier, tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Galera, aí a gente pergunta, o que que é a enciclopédia? Como que é? Galera, quando eu penso em enciclopédia, eu penso naqueles livros enormes, grossos, que ficam na biblioteca lá, e a gente pensa, nossa, que livro antigo, chega a estar mofado. É, justamente. Então, assim, as enciclopédias são livros mesmo com informações completas. É um conjunto de textos sobre assuntos diferenciados, tá? Medicina, ciências, direito. Eu tenho uma infinidade de temáticas para se abordar numa enciclopédia, tá? Então, as informações elas são realmente bem completas sobre todo um histórico e tudo mais. Agora, hoje, né, graças à tecnologia, a gente cada vez menos vai até esses ambientes, vai até essas bibliotecas, o que para mim, assim, honestamente, assim, é uma tristeza enorme, porque quando a gente é da área de linguagens, a gente entende que a biblioteca é um espaço riquíssimo, riquíssimo para o nosso conhecimento, para agregar cultura, conhecimento, eu acho que nada substitui o papel, né, o físico ali. Mas acredito que a tecnologia ela está a nosso favor e a gente tem que saber fazer uso dela. Por isso que cada vez mais a gente vem buscando os meios virtuais para se informar, o que eu acho muito importante. Hoje nós temos enciclopédias digitais. Eu jogo lá no Google e já consigo perceber uma série de enciclopédias com informações muito interessantes, tá? E que facilitam muito o nosso aprendizado. Não precisamos mais ir até uma biblioteca física para conseguir aderir, né? Para conseguir entender, ter informações ali diferenciadas. Uma dessas enciclopédias é o Wikipédia, tá? Famosíssimo o nosso site aí. As pessoas usam muito para fazer as pesquisas, para saber alguma informação mais rápida, jogam ali o nome e já aparece muita coisa. Muito se diz, né? Muito se discute sobre o Wikipédia não ser um site confiável. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Eu acho que ele restringe algumas informações são um pouco, né, manipuladas, mas, né, de uma maneira geral, é uma enciclopédia, né? Então tem informações ali. Talvez existam fontes mais confiáveis, né? Que eu indicaria para vocês em outro momento. Depende da pesquisa, depende da temática, enfim, isso vai depender muito, tá ok? Então vamos dar continuidade aqui e entender que a enciclopédia ela pode ser tanto física quanto digital, tá bom? Coloquei um exemplo para vocês aqui do que é o meu verbete. Como que funciona o verbete? Galera, o verbete é um conjunto de significados, tá? São explicações sobre alguma palavra. Eu coloquei aqui um exemplo de verbete digital, tá? Vocês já podem perceber que tem bastante informações. Isso daqui porque eu peguei só uma parte. Vocês vão perceber, se vocês procurarem lá no Google, jogarem no Google, Mico-Leão Dourado, Wikipédia. Galera, é muita informação. Tem toda a informação sobre o Mico-Leão Dourado, dá páginas e páginas. Então eu tenho aqui uma foto dele, né, que é típica de um verbete em enciclopédia digital, que é o nome, né? Mico Leão Dourado, uma imagem do mico, do que seria esse mico. Aí provavelmente estão falando aqui, né, de extinção e tudo mais. Estou falando aqui do estado de conservação, classificação científica, o nome binominal, que é o nome da espécie, né? Que aí eu deixo para Carla, porque eu não entendo nada, gente. Mas distribuição geográfica. Então, assim, a gente tem uma série, né, de informações a respeito do mico-leão dourado. E isso é riquíssimo, né, para uma pesquisa.
Galera, mas aí quando eu penso em verbete, como que eu posso pensar na estrutura desse verbete? Eu tenho que entender que o verbete, ele parte de uma entrada e um corpo. Como que é essa entrada? A entrada é uma palavra que vai ficar em destaque, bem lá no alto do verbete. Às vezes aparece em negrito, em cor diferente, uma fonte diferente, ele vai apresentar algum diferencial ali para poder chamar a atenção do leitor. Né? E como que é esse corpo do verbete? O corpo é onde se localizam as informações, onde se encontram as definições, os exemplos relacionados ao assunto, toda a questão histórica ali, no meu caso do mico-leão dourado, do animal, de onde que ele veio, todas as informações ali para que a gente possa ter um apanhado bem rico e bem estruturado sobre esse animal que eu quero pesquisar, tá bom? Como que aparece esse verbete? No caso, se eu fosse procurar numa enciclopédia, mico-leão dourado. Como que ele vai aparecer ali para mim? Em ordem alfabética. Então, a enciclopédia é como se fosse um grande livro, tá? E as palavras aparecessem ali em ordem alfabética e eu tivesse que procurar dessa forma. É claro que a enciclopédia digital, ela facilita muito. Eu não preciso ficar, né, passando página a página. Eu vou escrever mico-leão dourado e já vai aparecer para mim ali o mico em si. Não vão nem aparecer as palavras anteriores, tá ok? Galera, como que é a linguagem numa enciclopédia digital? Isso é muito importante a gente entender. Galera, o texto que surgia, né, no corpo do meu verbete, ele vai ser escrito de modo informativo, tá? Ah, mas você falou, professora, que uma enciclopédia digital é muito detalhada. Sim, ela é detalhada, mas ainda assim com caráter informativo. Pode haver algum comentário sobre o tema? Pode, mas esse comentário ele nunca será narrativo, nunca será a história, né, do autor ali falando da vida dele, falando que teve uma experiência com o mico-leão dourado. Então, essa história, ela não vai ter personagens, não vai ter enredo, não vai ter nenhum conflito, tá ok? Não é uma história, uma narrativa, é uma informação. Então, eu tenho que ser objetivo. Posso aprofundar o tema? Posso. Eu posso me estender para poder aprofundar, para trazer mais detalhes para as pessoas? Sim, mas com o propósito de informar. Tá? Nunca de contar uma história, um relato pessoal ou até mesmo um relato que aconteceu com outras pessoas. Não cabe aqui. Não cabe no gênero enciclopédia, não cabe no gênero verbete de enciclopédia digital. Nenhuma enciclopédia, na verdade, né? Nem a física nem a digital. Não vai caber aqui informações pessoais, narrativas. Galera, verbete de dicionário ou de enciclopédia? Como que eu diferencio isso? Galera, o verbete de enciclopédia, ele não vai ter a informação gramatical, tá? Ele não vai informar se aquela palavra ali, se aquela entrada, se mico, leão dourado, é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, ele não vai me informar isso. Tá? A enciclopédia não tem esse propósito. O propósito dela é trazer informações acerca do histórico ali daquele animal, tá? De todo da trajetória, enfim, não tem a ver com mostrar pra gente que é um substantivo, um adjetivo, não tem a ver com classe gramatical, diferente do dicionário, tá? Que o dicionário vai trazer esse verbete, essa palavra, e pode trazer sim uma informações, né? Substantivo, adjetivo, gênero tal, né? Masculino, feminino, palavra masculina. O dicionário ele traz isso pra gente, né? Agora, o verbete de enciclopédia não. Ele vai trazer outro tipo de informação. Até por isso, gente, que ele acaba sendo mais extenso, né? O dicionário ele é muito mais objetivo. Ele traz ali aquelas opções. O que que significa a palavra? Provavelmente, mico-leão dourado. Ah, um animal que se encontra em extinção ou perigando a extinção, né? Então eu posso trazer isso daí num dicionário, beleza. Agora, eu não posso trazer muito mais que isso. Né? Trago as possibilidades ali, outras possibilidades que essa palavra venha a ter de sentido. Trago ali a classe gramatical dela, que é um substantivo composto e tudo mais, mas morre aí. A enciclopédia não. Na enciclopédia a gente vai trazer isso de forma detalhada, mas não vai dizer informações acerca de classe gramatical da palavra, tá bom? Agora, o verbete de dicionário também, ele vai apresentar uma palavra de entrada e alguns significados. Como eu falei para vocês, né? Agora, o verbete de enciclopédia vai apresentar significados para cada palavra.
tá? Então, essa é a grande diferença. Enquanto o verbete de dicionário vai apresentar uma palavra de entrada e vários significados para essa mesma palavra, eu tenho, né, aí uma amplitude maior. Enquanto que no verbete de enciclopédia, não. Ele vai apresentar significados para cada uma das palavras, diferentes, tá bom? Como que isso acontece na prática, gente? Vamos ver aqui. Por exemplo, eu pesquisei aqui num livro que fala sobre a origem das palavras para crianças e jovens curiosos, né? Então, a gente tem aqui um verbete de enciclopédia e um verbete de dicionário. No verbete de dicionário, eu usei aqui o Aurélio, né? Mais famoso de todos aí. Enquanto verbete de enciclopédia, como que aparece essa palavra caçula, né? Então, a gente tem ali a entrada ou verbete, tá? Essa entrada a gente vai chamar caçula de entrada. E o corpo do verbete, qual que vai ser? A língua portuguesa já tinha uma palavra para designar o filho ou irmão mais velho, que é o primogênito. Mas não existia palavra para denominar o filho ou irmão mais novo. Quem nos ajudou foi um dos idiomas falados em Angola, o quibundo, por meio dos escravos de origem angolana. Nós adotamos esse termo, caçule, né, que significa último filho. A palavra sofreu uma pequena mudança em nossa língua, tornando-se caçula. Caçule, né? Virou caçula. Olha que interessante. Ele trouxe toda uma informação histórica pra gente, mostrou de onde surgiu, né? Olha como é que é rico esse verbete, né, de enciclopédia. Como que as enciclopédias elas são ricas para o nosso conhecimento, para a gente agregar coisas novas, tá? Então eu tenho aí o meu corpo do verbete, extenso, muito bem detalhado. Agora, como que isso aparece num dicionário? Eu tenho aí no dicionário uma entrada, caçula. Percebam que já vem com a separação silábica, né? Vai mostrar que ele é um adjetivo de dois gêneros, né? Aí me dá um exemplo. Brasileirismo, exemplo não, desculpa, vai me dar uma definição, né? Brasileirismo, que é o mais moço, dos filhos ou dos irmãos. Ou ainda pode funcionar como substantivo, dois gêneros. Quem é filho ou irmão caçula. Então, assim, eu tenho duas aí definições no meu Aurélio para palavra caçula. Gente, entrei em detalhes? Não. Fui super objetiva. Então, entendi que enciclopédia ela é muito mais detalhada, verbete de dicionário muito mais objetivo. Entendendo que cada um aí vai apresentar as informações de forma distinta, tá bom? Galera, é isso. Essa era a informação principal que eu queria passar para vocês. A diferença entre dicionário e enciclopédia. Acho que está entendido. Acredito que esteja tranquilo para vocês. A gente só tem que perceber também como que funciona isso, como que isso se estrutura, tá? Como que eu entendo o que é verbete, o que é entrada, o que é corpo do meu texto, né? Corpo do meu verbete, tá ok? Fora isso, era muito tranquilo de a gente entender e de não ter muitas dúvidas. Caso tenham dúvidas, vamos estar conversando aí, como sempre, no WhatsApp, tirando todas essas dúvidas que ficaram com vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima aula.